Senhor Jesus reine sobre a tua vida. Amém? Glória a Deus. Eu quero refletir contigo hoje a respeito sobre sermos verdadeiramente ricos. No texto que está em Lucas 12, do versículo 13 ao versículo 21. E esse texto começa com uma disputa por herança. Um homem se levanta no meio da multidão e pede ao Senhor Jesus que ordene a seu irmão que reparta a herança com ele. Não é diferente nos nossos dias. Nós vemos e ouvimos diversas disputas por herança e por bens materiais. E então existem aqueles que se acham no direito de tudo e não repartem justamente a herança, causando um grande problema em sua família e em todos que estão à sua volta. E existem aqueles que se sentem injustiçados por não receberem a sua parte e começam a gerar em seus corações ódio, rancor, mágoa, ressentimento e lutam a todo custo por seus direitos. E quantas vezes nós vimos famílias sendo destruídas, mortes, assassinatos por conta dos bens materiais. E então o Senhor Jesus ele propõe uma parábola e ele conta a respeito de um homem que teve uma grande colheita, que produziu em abastança. E então este homem diz para si mesmo: vou construir diversos celeiros, e ele constrói esses celeiros para armazenar tudo o que ele conseguiu ali naquela abundância da sua produção. E então, depois que ele armazena tudo, ele diz para si mesmo que agora ele iria descansar, comer, beber e folgar. Ele achava que agora ele iria usufruir. E o próprio Deus diz para ele: louco, o que você preparou vai ser para quem? Porque ainda essa noite te pedirão a tua alma. E então nós podemos aqui observar que passou a vida inteira ajuntando para entender que um dia iria usufruir. E será que ele pôde usufruir? Não foi isso que a parábola nos contou. Enquanto a palavra do Senhor nos ensina a usufruir dos bens do Senhor diariamente. Quantas pessoas vivem assim, desesperadamente ajuntando tesouros aqui na terra, acreditando que um dia irão usufruir. E Jesus, antes de começar essa parábola, ele traz um alerta primeiro. E ele diz assim: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Enquanto o mundo elogia as pessoas pelo que elas possuem, sejam riquezas, bens materiais, sucesso, fama, títulos, prestígios, posições, cargos, o Senhor nos diz que ele sonda os corações. E ele diz que não vê como o homem vê. E aí é que muitos têm se perdido, porque o Senhor sonda os corações. E muitos têm se perdido por manterem uma vida de aparência. E a avareza, o que é? A avareza é o extremo inverso do consumismo. Há aqueles que consomem demasiadamente e há aqueles que ajuntam demasiadamente. Dois extremos. E esses que ajuntam demasiadamente não se permitem usufruir desses bens, nem as suas famílias usufruem e nem aqueles que deveriam por eles ser ajudados usufruem. E então todos à sua volta sofrem por causa desta pessoa. E então o que é que acontece? A palavra é clara, a palavra do Senhor é clara a respeito desse tipo de pessoa. Ela diz que essa pessoa não herdará o reino dos céus. Essa pessoa não terá vida eterna com Cristo. E por fim, Jesus termina essa parábola que ele começou a contar dizendo que aquele homem era rico para si mesmo, mas que ele não era rico para com Deus.
E lá em 2 Timóteo, 1 Timóteo, do 6, do versículo 17 ao 19, traz orientações a respeito dos ricos. E fala assim que os ricos não devem confiar na instabilidade das riquezas, mas que devem confiar em Deus, que tudo proporciona para que tenhamos prazer. O Senhor quer que nós possamos usufruir dos bens que Ele tem nos dado. E então Ele dá mais ainda algumas orientações para nós praticar o bem, sermos generosos em dar, prontos a repartir e que entesouremos um bom fundamento para alcançar a vida eterna. Então, antes de tudo, nós possamos guardar o tesouro mais precioso, que é fundamentar, né, as nossas raízes, né, a nossa vida, pensando na vida eterna. E nós só podemos fundamentar a nossa vida em Cristo Jesus, porque Ele é a rocha que nós podemos alicerçar a nossa vida. Amém? E lá em 1 Coríntios 6, do versículo 9 ao 10, que eu quero ler contigo, vai falar a respeito dos que estarão de fora do reino de Deus. Justamente está lá também os avarentos. E diz assim: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino dos céus. Então, aqueles que permanecem nessa prática não herdarão o reino dos céus. Mas ele fala aqui no versículo 11 que aqueles que deixaram essa prática, que um dia já praticaram isso, mas deixaram aqui, ó, e é que alguns têm sido, mais a vez, sido lavados, porque deixaram essas práticas, e então foram lavados, santificados e justificados em nome do Senhor Jesus pelo Espírito do nosso Deus. Aleluia. Então, que nós possamos deixar essas práticas erradas para trás, nos examinarmos, nos voltarmos para o Senhor Jesus, porque Ele é grande em misericórdia e Ele nos aguarda para que possamos nos fundamentar nele, para herdar a vida eterna que nos está preparada, o tesouro eterno que nos está preparado. Porque vivemos aqui, mas também viveremos com o Senhor Jesus ou morreremos para a morte eterna. Então, que o Senhor Jesus te abençoe e que você reflita se você está sendo rico para com Deus. Amém? Deus te abençoe.